Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Como é que passaram? Semaninha aí de folga, né? Eu vou ser sincera, viu? Senti falta. Com esse pouquinho de ausência, né, da escola, isso mostra como a escola é importante pra gente, né? Então, vamos voltar aqui, né, gente? Então, agora vai ser interessante. Nós vamos ver aqui no capítulo, né, na unidade 3 pelos caminhos da humanidade. A gente vai dar sequência ali, né? No finalzinho, a gente viu ali o finalzinho da Idade Média, da Baixa Idade Média, e agora nós vamos entrar aqui num outro momento histórico que é o Renascimento. Então a gente sabe que a arte, ela sempre foi assim uma aliada do homem, né, nas questões para contar a história, registros do seu dia a dia. E ela sempre procurou mostrar aquilo que é inevitável, né, que são as questões assim, por exemplo, dos pensamentos a respeito, por exemplo, do divino, a morte, né, os sentimentos da pessoa. E a partir de um certo momento houve uma grande revolução em que a arte também ela passa a mostrar e a representar algo que também é inevitável. São as questões humanas assim com muita propriedade, né? Um olhar assim mais atento, por exemplo, para a nossa história, para as nossas percepções, né, para a nossa razão, do homem e dos seus iguais. Então, é esse momento aí, né, de extrema importância, de crescimento, né, de florescimento da cultura que nós vamos entrar agora. Então, tem três perguntas aqui, né, que eu quero que vocês observem, assim, atentamente essa obra aqui, que é o Homem Vitruviano, desenhado pelo Leonardo da Vinci, e eu vou ler essas três perguntas para vocês aqui, ó. A imagem que você vê como fundo é um dos maiores expoentes renascentistas, Leonardo da Vinci. Você diria que essa imagem retoma a máxima do grego Protágoras, né, em que diz o homem como a medida de todas as coisas? E depois, o que necessariamente você observa de percepção humana, de racionalidade humana e de história humana nessa obra? E a terceira pergunta: para além disso, você consegue enxergar algo que diga a respeito do divino, à natureza e à morte ou aos sentimentos humanos? Então, vocês reflitam sobre essas questões que depois nós vamos conversar lá na live. Agora aqui, página 10, então, né, capítulo 7, a redescoberta da natureza. Uma história qualquer. Então vocês lembram que a gente lá no finalzinho do bimestre passado a gente falou do rei, né, do Felipe o Bravo, né, que foi honrado lá, né, a cerimônia lá que o Klaus Luther fez, lá aquela escultura em alabastro lá pro túmulo dele. Então quando ele morre, ele deixa um sucessor, né, ali no reino da Borgonha. O reino da Borgonha é mais ou menos onde fica a França. Então, quem o sucedeu foi um outro Felipe, né? O Felipe III. E ali era um reino muito próspero e tinha muitos artistas por ali, porque ali no Renascimento, com o enriquecimento das cidades e tal, a arte ela começa a ter um valor maior. Então, uma das pessoas que ajudava ali o Felipe era o Nicolas Roland. Então, que ele era um chanceler, né? Uma pessoa que cuida ali das finanças, tal, tinha um cargo ali, né? Dentro desse ducado. Aí, ducado é uma porção de terras, né? Isso representa, essa palavra ducado representa isso, uma porção de terras assim considerável. Então, o Nicolas Roland, ele encomendou um retrato dele, que era uma coisa super comum na época, né? Porque agora durante o Renascimento nós vamos ver que aqueles temas religiosos eles vão dar lugar para uma arte mais humana. Então a arte vai se humanizar. Isso representa o pensamento do homem também, né? Então o Roland, o Nicolas Roland, ele encomenda o retrato dele para um dos maiores pintores ali daquela região ali, que era o Van Eyck, Jean Van Eyck, que era um pintor flamengo. Então, o que que é Flamengo, quando a gente ouve falar do pintor flamengo? É uma região, uma parte ali da França, Holanda e uma parte da Bélgica. A gente fala pintores flamengos. Então, o Van Eyck, ele não poupou talento para retratar o Roland. Então, aqui na página 11, a gente tem a foto do Roland. Então, ele está
diante da Virgem Maria, né? Ele está à esquerda do quadro, e à direita nós temos a Virgem Maria com o menino Jesus no colo. Então ele está num gesto de reverência, né, ao menino Jesus, e ele também tem uma Bíblia no colo, mostrando que ele era religioso. Então nós temos aqui a arquitetura representada aqui, né, no segundo plano, e lá atrás nós temos uma paisagem. Isso aí é uma coisa novíssima, né? Então já é um ensaio de perspectiva, né? Você representar aqui no primeiro plano de um tamanho, e aí você vai dando aquela profundidade na representação. Isso aqui é totalmente novo, agora na pintura, né? Então essa obra foi pintada em 1436, ali no comecinho do Renascimento, né? E é óleo sobre tela. Não sei se vocês lembram que eu comentei lá que o óleo sobre tela, a tinta óleo, ela é uma tinta que demora para secar. Então eles tinham tempo para retoque. Então eles puderam, a pintura pôde se desenvolver muito nesse período, né? E foram os holandeses que criaram a tinta óleo. O Van Eyck, por exemplo, ele é holandês. Então a tinta óleo ela já existia lá na Holanda antes de chegar aqui na Itália, né? Aqui nessa região aqui mais na Baixa Europa, ali França, Itália, etc. Então o que a gente pode perceber também? Que o Roland, ele é uma figura que representa o mundo real. E a Virgem Maria, ela representa o mundo espiritual. Quer dizer, isso aí era um dilema, né? Como que você vai representar uma coisa da realidade com uma coisa que existiu num outro tempo? Porque a Virgem Maria e o menino Jesus, eles são lá dos primórdios da era cristã. Então, isso aí era um dilema grande também para os pintores, né? Como que nós vamos fazer isso? Porque eles não podiam desprezar, né, aquilo que foi a arte ali de toda a Idade Média, né? E também, nessa época que eles encontraram textos do Cícero falando lá da antiguidade clássica, então toda aquela antiguidade lá da Grécia Antiga, ela vem à tona agora. Então o Renascimento é o renascer daquela cultura lá da Grécia Antiga, né? Onde o homem era muito desenvolvido, a arte também. Enfim, existia esse dilema aí, né? E o que a gente pode observar também? Que o Van Eyck, ele dá um tratamento assim aqui para... ele trabalha com a luz com muita propriedade, né? Porque a luz é importantíssima na hora de você fazer um registro de uma pintura. Ele tem que saber onde ele vai jogar a luz. Então ele joga a luz lá no fundo, né? Que é um ambiente natural. Então nós vamos ver que os holandeses, eles dominavam a paisagem. Aqui no texto ele fala de um outro pintor que é o Rembrandt, que ele também era holandês também, e nossa, ele vai tratar assim o tema da figura humana. Você olha para um retrato dele, você enxerga até o que a pessoa está pensando, o sentimento. Então eles eram pintores assim muito que tinham um primor assim nas pinturas, né? Bom, enfim, então como eu disse aí, né? Então a gente vê que o olhar do artista europeu ele está mudando agora. Ele passou a buscar o quê? Uma nova realidade, né? Porque lá na Idade Média isso não existia, né? Você retratar aí, porque o Roland, o que ele era? Ele era um político, uma pessoa comum, tá bom? Então, é uma imagem marcante essa pintura do Roland aí, porque ela é uma das primeiras, né? Então, tudo isso de novo que começa a surgir, que os artistas começam a retratar, vai trazer uma grande questão, né? O que isso vai trazer de novo para a arte? Então, nós vamos ver que muita coisa nova vai acontecer. Então, essa época, e ela foi assim de muito conflito, muito conturbada, né? Com aquilo tudo que vinha lá da Idade Média e tal. E quem vai, assim, retratar assim, a insegurança que todas essas mudanças elas trouxeram também foi um outro pintor holandês, o Hieronymus Bosch, né? O Hieronymus Bosch, ele também era um pintor flamengo, e o que ele vai? Ele vai trazer aqui nessa obra, que a gente tem aqui na página 13, O Jardim das Delícias, ela assim, ela mostra muito bem, né? Essa dualidade aí daquilo que é secular, né? Que é o homem, e o religioso, que é uma questão do agora, né?
e que foi muito trabalhada durante a Idade Média. Então, se a gente observar aqui esse painel da página 13, olha só que interessante, gente. Aqui é um tríptico, então são 3 partes. Aqui na direita, o que eu tenho? Eu tenho Deus aqui, essa figura de cor-de-rosa. Ele está apresentando o Adão para Eva. E ele está pequeno, né, em relação ao tamanho aqui, né, do mundo, assim, pela grandiosidade do próprio Deus. No painel do meio, ele está ausente, não aparece Deus nesse painel. E aparece o homem, assim, em várias situações, né, curiosas até, eu diria, né. Aparece, assim, uma coisa de uma mistura de libertinagem com outras coisas aí humanas. E no último painel é o julgamento do homem. Então, quando a gente olha, você fica meio confuso. Você fala, não, esse pintor aqui, ele só pode estar satirizando. Então, a gente pode até dizer que você não está errado, é uma sátira mesmo, mas ao mesmo tempo ele mostra esse conflito aí que existia, né? Dessa dualidade aí do que é real e daquilo que é espiritual, que era uma coisa que estava aí na mente do homem desse momento. Então é uma obra assim que ela não é uma obra fechada, ela ainda sugere assim muitas interpretações e o significado dela é incerto até os dias de hoje, tá? Depois aqui no Aprimorando, o que nós vamos ter? Tem uma artista que é a Marion Body Evans, ela fala o seguinte, que para você ser um bom desenhista, não necessariamente você tem que ser um bom pintor, e vice-versa. Você pode ser um bom pintor e não precisa ser um bom desenhista, né? E isso é verdade. Agora, se você puder aliar os dois, se você for um bom desenhista e for um bom pintor, melhor, né? Então, aqui na apostila agora vai sugerir um exercício para vocês. Então, vocês vão ter aqui na página 15 2 desenhos, né? Então, um vocês vão pintar com guache e o outro vocês vão pintar com lápis de cor. Eu quero até dizer para vocês que se vocês não tiverem guache aí, vocês podem pegar lá na escola, que eu deixei autorizado lá para vocês pegarem. E quem for daqui de Torrinha pode passar a pegar aqui na minha casa, no caso acho que é a Ana Lívia, né? Então, depois nós vamos comparar, né? Então, vai ser fácil, porque vocês não vão precisar desenhar, tá bom? Depois tem 2 perguntas para vocês responderem na página 16. Isso aqui eu quero que vocês deixem pronto para nossa live lá de quinta-feira. E a pintura da árvore também. Aqui tem a maneira que você deve fazer para pintar. E o último exercício nós não vamos fazer, que ele já vai pedir para vocês trabalharem com tinta acrílica. Então, vai ter que comprar tinta acrílica. Então, nós vamos deixar esse exercício. E hoje, como é a primeira aula, eu já vou parando por aqui, né? E depois na nossa live eu tiro as dúvidas, né? Se por acaso ficou alguma dúvida aí para vocês, tá bom? Então, dessa maneira, já vou terminando, desejando uma ótima semana para vocês, tá bom, meus queridos? Tchau, tchau. Um beijo grande.